Alô, amigos da Rádio Difusora de Rio Negro, estamos de volta aí agora com um bate-papo com o doutor Alexandre Neumann, né? Que vai conversar com a gente. E o doutor Alexandre, nesse dia do idoso, né? Dia Nacional do Idoso, e a gente bateu um papo com o doutor Alexandre, que é especialista na área da geriatria, né? Um momento importante, momento em que o Brasil atinge os índices elevados aí de longevidade, o Brasil está aumentando a nossa longevidade, né? E trocar uma ideia com o doutor Alexandre para falar um pouco sobre essa questão da geriatria, a medicina e a geriatria, né? Nesse momento em que o Brasil atinge esses altos índices de longevidade. Doutor, primeiro nosso bom dia, né? Nossos cumprimentos, né? Bom dia, Gary. Obrigado pelo convite, participar mais uma vez aí na Rádio Difusora de Rio Negro. Fico muito grato pela lembrança. Doutor, qual que é o seu conceito de idoso hoje que a gente vive? Bem, hoje está... Digamos que o idoso é um conceito que está mudando bastante, né? A gente via o idoso antigamente, 60 anos de idade, que é formalmente o idoso, né, no Brasil. Você ganha a carteirinha do idoso, dentro do conceito legal, né? Dentro do conceito legal. Hoje é difícil você ver uma pessoa de 60 anos que você possa dizer, não, ele é um idoso, que ele tem dificuldades, que ele, né, precisa de ajuda, é dependente. Hoje você não vê, né? A pessoa de 60 anos, mesmo de 70 anos, 70 e poucos anos, a grande maioria hoje está muito ativa, né? Esse conceito de idoso talvez tenha que ser reavaliado, essa idade de realmente o idoso acima de 60 anos. Né? A maioria dos meus pacientes com 60 anos e mesmo com 70 hoje estão muito bem, né? Estão ativos, fortes, né? Com, muitas vezes, claro, quando cuida da saúde, obviamente, com uma saúde controlada, fazendo atividades, trabalhando, né? Você já não vê mais aquele conceito de 60 anos, vamos se aposentar, vamos ficar em casa, a mulher fazendo crochê, homem vendo televisão, não. Indo pescar e exatamente, tal, hoje mudou. Dando de neta, né? O cara tá exatamente, hoje mudou. Claro que também fazem, óbvio, né? Mas mudou, né? Você vê que as pessoas estão tendo uma longevidade com uma qualidade de vida melhor. Né? Isso, inclusive, levou até as autoridades a, acho que, repensar essa questão da previdenciária, né? Sim. Não faz sentido, né, a previdência como a gente tinha. Claro que sempre a aposentadoria é uma coisa que a pessoa almeja, vou descansar, vou parar. No meu ponto de vista, 60 anos de idade é muito cedo. Né? Exatamente. Hoje nós temos algumas profissões, tudo bem. Claro, tem que ter um desconto, né? Exatamente, em determinadas situações e tal. Mas 60 anos de idade para vocês não estar aposentado, é difícil. Se for se aposentar, conforme a profissão que você tem, procure uma atividade, vá ser ativo, faça algum outro trabalho. Isso é importante. Vamos chegar nesse ponto que é, inclusive, das atividades, do que manter a mente ocupada, essas coisas nada toda, né? Sim. Do conceito da medicina também tem, o senhor falou aí da questão de como a pessoa chega nessa idade se cuidando, né? Quais são as suas recomendações para a pessoa chegar aí nos seus 60, 70 ou mais, com uma boa qualidade de vida? Uma boa qualidade de vida. Daí vem a questão da alimentação, outros hábitos. Sim, a cartilha básica que todo mundo sabe, mas muitas vezes não segue, né? A alimentação, obviamente, né? Uma alimentação saudável, isso é importante. Isso não quer dizer que você não possa, de vez em quando, ter os seus excessos, mas isso não pode ser regra, né? Tem que ser exceção, né? A atividade física, né? Isso é fundamental, não importa em que idade, né? Eu diria que no idoso até mais importante. Eu sempre peço muito para meus pacientes idosos fazerem atividade física, porque a perda de massa muscular, a rigidez articular, ela se pronuncia muito mais no idoso, muito mais rápido, então as dificuldades de locomoção, as agilidades da pessoa vai perdendo muito. Então a atividade física é muito importante. A mente tem que estar sempre em atividade, né? Hoje, o Alzheimer, que é uma das doenças que mais assusta a população, né, idosa, a questão da demência, o Alzheimer principalmente, se você manter a mente ativa, você tem uma chance muito menor de sofrer com o Alzheimer. Aquela história, mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Manter sempre em atividade, leitura, atividades sociais, um esporte, um lazer, um hobby, você tem que ter isso, né? Manter-se ocupado não interessa, você tem lá 50 anos, 40 anos, 30 anos, você tem que se manter ocupado. Aí você vai chegar mais saudável lá na frente, né? Eu diria que é uma tríade, né?
Alimentação, atividade física e a saúde mental. Isso é o fundamental. Né? Tem alguns hábitos que acho que a medicina ela abomina, que é justamente os excessos, principalmente a questão do tabagismo. Sim. E do alcoolismo, né? Sim, o álcool moderadamente. Claro, conforme não tem problema. Você até recomenda a questão do vinho. Exatamente, né? O vinho realmente tem uma recomendação e realmente é importante, né? Tem uma ação importante na saúde, no colesterol. O excesso, que é ruim. Tabagismo não tem excesso, né? Acho que o excesso, em qualquer circunstância, inclusive uma alimentação em excesso. Até um radicalismo na alimentação, extremamente cuidado, isso não é bom, né? A atividade física em excesso também não é bom, né? Então tudo que é excesso é ruim, né? Onde não tem excesso é a tabagismo, esse não tem como, né? É zero. Muito bem, nós estamos falando dos excessos de alimentação, de tudo que é excesso, inclusive na vida da gente também é ruim. A pessoa que se prega no excesso, de que fica atravessando noite e noite, às vezes assistindo vídeo, isso é ruim, né? Então tem que moderar em tudo, né? Acho que boas noites de sono ajudam bastante, né? Sim, o sono é fundamental, né? Hoje existe a especialidade do sono, né? Existe o médico especialista no sono, o quão importante o sono é. Criou-se até uma especialidade nisso. Então, noite do sono é fundamental, né? Você tem que ter uma certa regra, né? Você tem que ter um número de horas de sono suficientes. Isso varia muito de pessoas para as pessoas, né? 6 a 8 horas de sono é a média da necessidade de pessoas, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas você tem que ter uma noite de sono repousante, senão você vai ter um dia ruim e isso vai acarretar em problemas de saúde, com certeza. Com certeza. Doutor, a gente falou aí de alguns excessos e nós estamos num momento delicado que é da pandemia, né? Isso tornou muitas pessoas, se fez muita reclusão, né? As pessoas podendo sair. Os idosos acho que sofreram muito nessa pandemia, né? Sim, os idosos foram os que mais sofreram nessa pandemia, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Exatamente, acabaram ficando reclusos. Num certo momento, realmente, não tinha outra opção. Foi inevitável, né? Foi inevitável essa questão. Agora já começam a conseguir, já estão vacinados, já tem mais segurança, a pandemia mais controlada, né? Já estão muitos voltando para a academia, fazendo sua caminhada, né? Voltando a ir no mercado, a encontrar a família, porque muitos até a família deixaram de encontrar, e não culpo, não julgo, porque realmente teve momentos que a gente teve que fazer isso, né? Fiz isso com a minha família também, com meu pai, então a gente não tem outra alternativa, não teve outra alternativa, né? E isso dificultou muito a parte física dos idosos, por causa que a atividade física deles ficou mais restrita, e principalmente a saúde mental deles. Isso a gente tem visto diariamente no consultório, um prejuízo muito grande na parte de saúde mental dos idosos. E a gente tomou conhecimento, não só aqui na cidade, mas Brasil afora, mundo afora, justamente de famílias assim, de idosos, tá? Que se cuidasse, de repente uma visita de um neto, um momento de descuido, contaminou e acabaram falecendo. Isso realmente tem um peso para uma família, né? Sim, isso aí marca, né? Vem um sentimento de culpa, né? É uma coisa que a gente está aprendendo ainda a lidar, creio que estamos no fim do pior momento, a gente vai poder em breve ter uma vida mais normal, mas essas marcas vão ficar, né? Tem muitas coisas que vão ficar, e nos idosos marcou muito, né? 1 ano e meio aí, pelo menos, que parou a vida deles, né? Certo. O senhor que atuou bastante firme e forte nessa linha de frente da Covid aí, junto ao Hospital Bom Jesus e no seu consultório, acredito que os setores aí, qual que é a recomendação justamente para esses idosos nesse momento? O pessoal está meio que dando uma liberada geral, acho que está voltando essa rotina normal, mas ainda tem certos cuidados, né? Assim, a pandemia diminuiu muito, né? A incidência do número de casos é muito baixa, né? Mas a pandemia ainda existe, né? O vírus nunca vai ser erradicado, né? Nós vamos conviver com ele, só que isso vão ser casos isolados, esporádicos, né? Os idosos estão agora fazendo a terceira dose, né? Isso para ter uma chance de uma imunidade melhor, porque nenhuma vacina é 100% eficaz, mas reduz a chance de pegar bastante, e principalmente a morbidade, né? A chance de internar e a mortalidade. Isso a gente viu diferença. Eu acho que agora o idoso já pode, um relacionamento familiar, os filhos, os netos, que estão vacinados, né, que se cuidam. Se tinha algum sintoma, aquela história, tem algum sintoma? Exatamente, tem algum sintoma não. Gripe e tal, né?
Eu acho que hoje a gente tem que aprender que tem gripe. A partir de hoje, pro resto da vida, tem gripe. Opa, primeiro vamos ver se é, depois entrar em contato com as outras pessoas. Isso vai ser uma coisa rotina. Tipo oriental. Oriental vai lá, usa máscara, né? Tô com sintoma de gripe, uso máscara, até melhorar para diminuir a chance de passar para as outras pessoas. Não tem por que nós ficarmos usando máscara eternamente, mas eu acho que temos que adquirir esse hábito do oriental, usar máscara quando a gente tiver algum sintoma gripal. Porque a gente vai ter que fazer o teste de Covid durante muito tempo para saber se não é. Não é, ótimo, maravilha, uma gripe comum, tudo bem, tô tranquilo, volto a trabalhar, volto a me relacionar, tá? Mas você tem que ter esses cuidados que vão ser para frente. Agora, mas dá para voltar a rotina começando a voltar? Sim, já acredito que os idosos, muitos já estão voltando para academia, tudo, e eu acho que tem que fazer mesmo. E essa com os cuidados, obviamente, claro, de higiene. E essa consciência, que o senhor falou da pessoa que está um sintoma, o outro, né? Tem que partir de cada pessoa, né? A gente não pode culpar A ou B, a pessoa tem que estar ciente dessas... Tem que estar ciente disso e tem que cuidar muito, né? Para não expor os outros, né? Terceiro, né? Eu acho que a máscara se tornou um instrumento fundamental na vida nossa, né? Precisamos muito nessa parte, né? Doutor Alexandre, quero agradecer imensamente a oportunidade de nos receber aqui no seu consultório, bater esse papo aí. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos idosos, né? Hoje estamos aqui com a dona Olívia Domingues acompanhando, né? A dona Odália, a equipe da prefeitura e o pessoal do Conselho do Idoso, dos grupos da terceira idade. Qual a recomendação que o senhor deixa para essa turma bacana aí que nos acompanha diariamente na nossa audiência? Então, Gary, o que eu recomendo assim, cuidem da sua saúde desde cedo. Quando você tiver idoso, mais ainda, né? Façam suas consultas de rotina, seus exames e sua avaliação médica de rotina, mesmo que você não tenha nada, você tem que visitar o seu médico, né? Não seja ele o clínico no posto, seja um geriatra, seja o médico que te acompanhe, você tem que fazer esse acompanhamento, né? Porque quanto antes a gente pega as doenças, mais fácil de resolver, né? Vai ter uma vida com mais saúde, com melhores perspectivas, com melhor qualidade de vida. Legal. Doutor, muito obrigado e até o próximo momento em que... Eu que agradeço, Gary, estamos à disposição sempre.